Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha povo e meu povarel, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Então, pessoal, dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente vai ver agora as máquinas simples, né? Como que elas apareceram e se desenvolvem no mundo, né? Então, dentro do nosso dia a dia, a gente vive cercado por máquinas, né? Então, hoje se tornou bem mais difícil a vida sem essa utilização das máquinas. Então, é muito comum a gente se deparar com máquinas de todos os tipos, desde a mais simples até a mais complexa. Por exemplo, quando se utiliza um abridor de latas, né, corta um papel com uma tesoura, a gente pendura quadro na parede, né, em pregos fixados na parede, que são fixados pela utilização de martelo. Quando seguramos as crianças pequenas num carrinho de bebê. Cada vez mais nós somos dependentes dessas máquinas cada vez mais complexas, né? Como os carros, os ônibus, os trens, que acabamos utilizando para nos deslocar, né? Para ir à escola, para ir para o trabalho, para os mais diferentes tipos de atividades. Então elas variam muito, né? Da mais simples à mais complexa. E são as mais complexas, claro, são aquelas que utilizam dispositivos eletrônicos em sua composição, né? Com circuitos integrados, como é o caso dos celulares, dos computadores, dos notebooks, tablets e afins, né? E automóveis também utilizam desses recursos eletrônicos e elétricos, tá? Mas o funcionamento se baseia de uma forma diferente, porque ele se baseia em deslocamento, né? Puxando, empurrando, girando, então são peças se movendo, né? Então esse tipo de funcionamento ele é do domínio da mecânica. Toda máquina tem uma ou várias funções, tá? É claro que a gente vai verificar as máquinas, algumas máquinas que facilitam a vida humana, simplesmente por nos permitir realizar uma tarefa com um menor esforço físico. Por exemplo, assim, se você pegar um prego, você vai colocar um prego numa parede, numa madeira, numa mesa. Se você bater com a mão, o teu esforço físico vai ser muito maior, né? Possivelmente até machucando a mão. Com um martelo você faz um esforço muito menor do que é necessário para pregar usando somente a mão, né? Porque ele utiliza um mecanismo de alavanca, né? Você distribui a força. Então a gente acaba denominando de máquinas simples aquelas que acabam modificando e transmitem essa ação de força dentro dentro desse meio, né? Acabam transmitindo essa força para realizar algum movimento. Um abridor de latas, um martelo, uma tesoura, uma chave de fenda, um alicate, um quebra-nozes, um carrinho de mão, pinça, um cortador de unha, são exemplos de máquinas simples. Tá? Então essas aí são consideradas essas máquinas simples, né? Então, por exemplo, assim, você precisa levantar a sacola do mercado, um pacote, uma caixa. Então aquela massa total daquele pacote é de 120 quilos. Tá? Poucas pessoas conseguem, e geralmente somente aquelas que têm um preparo físico maior e se preparam para isso, conseguem levantar isso de uma forma direta, né? Só que na história, no decorrer da história, você teve muitas pessoas que tiveram que levantar pedras, objetos e não contavam com máquinas para auxiliá-las. A própria construção das pirâmides se deu por esses movimentos, né? Essa utilização dessas máquinas simples. Então, há mais de 22 séculos ali, um homem chamado Arquimedes, né, em 212 a.C., encontrou esse método extremamente simples para resolver esse problema, né, com a descoberta das alavancas. E uma alavanca não é nada mais do que uma barra rígida que pode girar em seu próprio ponto de apoio. Tá? Então acaba tendo ah, essa simplicidade nessa movimentação. É você colocar um ponto de apoio e você conseguir girar aquele material. Nada muito de. Nada muito. Nada muito difícil de se imaginar, né? Então,
em pleno século 3 a.C., Arquimedes afirmou essa situação aí, dê-me uma alavanca que eu moverei o mundo, tá? E como você assim poderia, com o auxílio dessa alavanca, levantar um saco de 120 quilos, tá? Fazendo uma força equivalente ao que faria para levantar um saco de 20 quilos de arroz. Então, como levantar uma massa de peso 6 vezes maior do que a outra, fazendo a mesma força para levantar essa daí? O ponto é simples, tá? É só a distância entre o ponto da barra rígida em que você aplica a força e o ponto de apoio, tá? De P a A. Ele precisa ser 6 vezes maior do que a distância da massa até o ponto de apoio A a R, né? Que é o ponto que você precisa levantar. Eu garanto que vocês já fizeram isso, essas brincadeiras em gangorras principalmente, né? Aonde sobe mais de um em um lado e daí você tenta equilibrar aquele peso, né? Se você está mais próximo, o peso fica maior do lado esquerdo. Se você está mais para a pontinha, você consegue equiparar isso daí. Então a gente acaba denominando isso, né, como força resistente, né? Que é aquela força que nós devemos equilibrar, tá? Nessa situação é o peso do saco de mantimentos, é o peso dos mantimentos, ali 120 quilos, é a força resistente. E a força potente é aquela força que vai sustentar a resistência, tá? Que é a força que nós vamos fazer para deslocar aquele material do lugar. E daí nós temos os tipos de alavancas que são utilizados ainda, né? As interfixas, que é quando o seu ponto de apoio A está entre uma aplicação de força potente P, né, e a aplicação de força resistente, como é o caso das tesouras, como é o caso das balanças. As alavancas interpotentes, que é quando a aplicação da força potente está entre a aplicação da força resistente R e o ponto de apoio A. E as alavancas interresistentes, que é quando a aplicação da força resistente R, né, que é o que vai dar, o que vai resistir aonde o material vai ter aquele atrito, está entre a aplicação da força potente P e o ponto de apoio A, tá? Para isso, claro, a gente, claro, utiliza as famosas formulazinhas, né, para conseguir exemplificar isso de uma forma direta, né, conseguir visualizar isso melhor. Então acaba sendo denominado aquelas relações, né? Valor de força resistente é a força que nós queremos equilibrar, né? O que a gente precisa equilibrar. O P, que é a minha força potente, é a força que vai sustentar a resistência. Aí nós temos o BR, que é o braço de resistência, né, que seria a barra, né, que é a distância do centro de gravidade do corpo ao ponto de apoio. O braço de potência, que é o ponto de aplicação da força ao ponto de apoio. E o O, que é o ponto de apoio, né? Esse equilíbrio acaba sendo alcançado dentro dessa forma aí, acaba sendo utilizado dentro desse meio. E claro que nós temos as ações que correm com outras situações que são aplicadas, né, dentro desses 3 tipos de alavanca, que são as situações, né, que são colocadas de um plano inclinado, a roda, né, a própria invenção da roda, ela foi uma das descobertas mais importantes, e provavelmente a roda surgiu ainda sob uma forma de rolete, né? Quando o homem primitivo precisava deslocar essas grandes cargas por longas distâncias e não podia contar apenas com a sua força, tá? Então hoje é muito difícil imaginar um mundo sem rodas, né? Tudo que se movimenta utiliza rodas. Então esse princípio básico foi utilizado também na construção das pirâmides, junto com as polias e com as roldanas, né? Fazendo com que ocorresse movimento, né? Então elas se separam, né? As máquinas simples se separam nesses tipos básicos, que é a alavanca, roldana ou polia
engrenagem ou roda dentada e o plano inclinado, tá? Elas acabam se separando dentro desses meios aí, justamente para se identificar como que se separam esses pontos de força, tá? Por isso que a gente tem aí, quando a gente visualiza a roldana ou a polia, na roldana fixa, aquelas situações fixas de aparelhos de musculação, aparelhos para se levantar materiais mais pesados, a força aplicada ou força potente ela é igual em valor, tá? A força exercida pela máquina, a força resistente, ela apenas muda a direção, né? Muda o sentido da força que vai ser utilizada. Já na roldana móvel, a força potente ela deve ser metade da força resistente, pois a outra parte, né, a outra metade, ela é exercida pela superfície que prende a roldana, né? Que acaba, por exemplo, o teto, se você utilizar alguma coisa, então você vai aplicar metade da força para puxar e metade vai ser dividida com aquela roldana lá. E para isso você tem inúmeras utilizações, né, também os varais de roupa, esses aparelhos de musculação, transporte de materiais de construção, nos motores de automóveis, tá? Nos guindastes, todos eles utilizam essa engrenagem, esses tipos de roldana. E ainda temos a engrenagem ou a roda dentada, né? Que são aquele movimento que ocorre, que é muito visualizado nas bicicletas, né? Você tem as engrenagens ou roda dentada, que você tem aí o trocador de marcha, né? Aquele bracinho lá que vai empurrando a correia para cima e para baixo. E elas transmitem o movimento através dessas rodas dentadas aos pares, né? Elas têm que ser ligadas, né, a um eixo central que é acionado por um motor. No caso das bicicletas, um motor humano, né, de você pedalar e fazer a força sobre ela. Então, ou o motor, o portão eletrônico da sua casa, que é feito por um sistema que é chamado de cremalheira, né? Que é uma engrenagem que transforma um movimento de rotação em movimento retilíneo. Então você tem uma engrenagem lá cheia de dentinhos e você tem uma outra estrutura em cima dela cheia de dentinhos também. Elas se encaixam e à medida que a engrenagem vai rodando, ela vai puxando aquele portão ou vai fechando ele, tá? Então esse que é essas interações que ocorrem das máquinas. E o plano inclinado ainda, que é uma superfície plana, né, cujos pontos de início e fim encontram-se em alturas diferentes, tá? Justamente para provocar movimento, tá? Aí a gente tem as rampas, né, as cunhas, um parafuso que tem planos diferentes inclinados. As rampas que vocês utilizam para andar de skate, patins e afins, né, que geram esse movimento. Então esse trabalho, o trabalho necessário para subir a rampa é o mesmo, independente do comprimento da rampa, tá? O trabalho para conseguir subir ele vai ser o mesmo. Então se a gente aumenta a distância, o comprimento da rampa, vai diminuir a força necessária para chegar a uma mesma altura, tá? Mas o gasto de energia vai ser o mesmo nos dois planos. Se você tem uma rampa mais inclinada ou uma rampa mais longa, né? Quando você aumenta o comprimento dela, o gasto de energia vai ser o mesmo, tá? O que você vai ter de diferença vai ser a força necessária para conseguir se locomover dentro desse plano, porque o plano inclinado facilita o trabalho de se elevar, né? Mas ele não diminui o trabalho, tá? Então, isso aparece nos parafusos também, né? Que se você pegar um parafuso e olhar ele tem um plano inclinado em forma de espiral, ele sobe uma espiral por ele, tá? E daí, essa formação de espiral faz com que você tenha a penetração dele melhor na madeira, né? Então acaba fazendo com que ele entre mais fácil na madeira, na parede ou no local que você vai colocá-lo. E isso consegue se visualizar as cunhas, por exemplo, nos machados, nas facas, que elas têm aquela ponta em forma de cunha mais finas, né? Que tem o intuito de diminuir aquela abrasividade, né? Facilitar o contato. Beleza, gente? Lembrem, qualquer dúvida, anotem, a gente esclarece nas aulas ao vivo.
Um grande beijo, fiquem bem, até a próxima aula.